Agora eu vou bater um papo com um convidado especial aqui no Mulheres, que eu tenho certeza que você vai prestar muita atenção nessa conversa. Eu estou aqui recebendo o Luiz Rurrivas, que é médium. Olá, tudo bem? Tudo bom. Tudo bom, e você? Seja bem-vindo, Obrigado. Viu? Médium e também escritor espírita. Correto. E você traz uma informação interessante para a gente hoje, né? Você fez contato com personalidades mundiais e também nacionais, né? Pessoas que marcaram não só uma época, mas deixaram a sua marca na história da humanidade. E você também consegue dizer que outras experiências essas pessoas tiveram em outras vidas, não é isso? Isso, exatamente. Nós lançamos o livro Reencarnação Fácil, para entender fácil a reencarnação. Tá. E no livro constam alguns espíritos e suas vidas passadas. Certo. É interessante porque isso nos serve de um parâmetro, como poder ter sido as nossas vidas anteriores também. Mas isso faz parte de um estudo que foi feito por você ou de um contato direto com esses desencarnados? Foi um estudo, foi uma pesquisa realizada principalmente com a mediunidade do Chico Xavier. Tá. Então, através dos mais de 400 livros, a gente pesquisou e viu justamente as personalidades e qual foi o que fizeram em outra encarnação. Certo. E, inclusive, o que podem ter feito em encarnações seguintes, né? Isso, já que uns deles já desencarnaram há muito tempo. E onde estão alguns deles, como o do Hitler, por exemplo. Vamos começar falando dele? Vamos lá. Que é, inclusive, um dos mais curiosos aqui, afinal de contas, ele deixou uma marca muito negativa, né? Com essa passagem pelo planeta. Vamos assistir esse VT e a gente volta falando sobre isso. Okay. Adolf Hitler. Ele foi responsável por uma das maiores carnificinas da história e quando se viu cercado por tropas russas no final da Segunda Guerra Mundial, acabou se matando. A história de Adolf Hitler começou quando, ainda garoto, se alistou no exército alemão e logo se envolveu com o Partido Nacionalista Socialista, se tornando o líder dos nazistas. Suas teses estavam todas pautadas no manifesto político Minha Luta, que, entre pautas políticas e econômicas, previa o extermínio da minoria judaica. Em pouco tempo, ganhou um grande fluxo de adeptos até assumir o título de presidente do Reich alemão. Hitler criou uma ditadura unipartidária e partiu para a conquista de territórios. A expansão do Reich alemão culminou, entre tantos desastres, na eclosão da Segunda Guerra Mundial. Não há dúvidas de que o ditador alemão Adolf Hitler foi o responsável por um dos piores massacres da história da humanidade. Nos campos de concentração, 1,5 milhão de pessoas morreram nas câmaras de gás, de fome ou por doenças. As lembranças da história ainda são retratadas na ficção, seja nos papéis ou nas telas do cinema. É um sofrimento que, mesmo com o passar dos anos, ainda sangra na memória de uma nação. De fato, uma mancha terrível na história da humanidade, né? É possível explicar o papel dos nazistas, em especial de Adolf Hitler, nesse caso específico? Tem alguma explicação para que eles tenham vindo para cá especificamente para cometer um ato terrível como esse, que foi o genocídio de milhões de judeus? Segundo a informação que os próprios espíritos passam, os nazistas seriam reencarnações de antigos espartanos e os franceses antigos atenienses. Tá. Seria um reencontro grupal desses espíritos quase depois de 2000 anos, né, que originaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde é o maior destaque. Há informações atuais que o Hitler e alguns desses espíritos muito violentos já não estariam mais no planeta Terra. Eles estariam reencarnando-se em outros mundos inferiores. Assim, o planeta está em um momento atualmente de transição. Tá. Nós estamos mudando para uma etapa melhor e o planeta não suporta mais esse tipo de espíritos violentos, agressivos. Então, nesse momento de limpeza espiritual, já Hitler e outros nesse nível, grandes ditadores ou espíritos agressivos, perversos, não estariam mais na atmosfera espiritual da Terra. É bom saber, né, que ele não vai mais voltar, inclusive. Por aqui não. Tomara que isso não aconteça realmente. Bom, realmente uma grande figura, né, deixou a sua marca, como eu já falei, muito negativa na nossa história. E é interessante essa explicação mesmo porque, segundo a teoria, nós
viemos para a Terra justamente para acertar as contas, a gente pode dizer assim, né? Pagar os karmas e tudo mais. E com uma passagem como essa aqui, a gente pode dizer que foi criada aí uma sequência impressionante de karmas a serem resolvidos e concluídos no futuro. Então, isso é uma coisa que ele nem consegue resolver por aqui. Ele teve que ir para um outro plano, a gente pode resumir assim. Os espíritos informam que todos nós temos programações para reencarnar, né? Cada um dos que está ouvindo, antes de reencarnar, os guias espirituais fazem um planejamento de como é que vai ser nossa encarnação atual. Tá. Colocam desde os filhos, é uma espécie de um Facebook no mundo espiritual, que os espíritos chamam de arquivo reencarnatório. Tá. Lá os guias planejam quem vai ser teu irmão, tua família, as doenças, os resgates de outras vidas e o que você tem que desenvolver nessa encarnação, né? Porque, ao final de contas, o objetivo é um só, é tornar-nos espíritos luminosos. Pense em um ser de luz, emanando amor, energia totalmente positiva. Esse é o nosso futuro. Então, ao observar Hitler, vemos quanto distante ainda espíritos desse nível se encontram, né? E como é que a gente pode classificar as vítimas de Hitler numa situação como essa? Ok. Na visão espírita, tudo o que nós fazemos gera consequências. O que nós recebemos é uma consequência de um fato que nós mesmos geramos no passado. Então, tudo o mal que teoricamente nos fazem, na verdade não é mal, é um processo educativo. Nós estamos reequilibrando para isso mesmo, ser espíritos puros. Então, aqueles que sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, eles estão resgatando débitos do passado, não estão pagando o karma, não, estão resgatando. Já Hitler e os nazistas estariam se comprometendo para vidas futuras. Então, grandes ditadores que fizeram muito mal à humanidade, a gente pode chegar a essa mesma conclusão que Hitler também, meio que generalizando que eles não vão mais voltar porque realmente ficou aí uma dívida muito grande, podemos dizer assim? Sim, e o planeta, agora que está passando essa nova etapa, já não suporta mais esse tipo de ditadores, né? A espiritualidade maior que coordena o planeta, ele já está vendo um a um a queda de todos esses regimes, porque o planeta entra em uma nova fase, espíritos luminosos estão reencarnando na Terra. Espíritos dizem que, inclusive, de outros planetas, novas crianças, é um conjunto de espíritos novos vindo à Terra para revolucionar. Pelo ano 2050, mais ou menos, nós veremos os primeiros vislumbres de um mundo de luz. Você vê já hoje as crianças já vêm quase com um aplicativo nas mãos, né? Elas já vêm com outra sintonia. Uma nova programação. Isso. Né? Eu, particularmente, recebi uma mensagem mediúnica. Interessante porque, na mensagem, os espíritos colocaram que o que hoje nós vemos como uma coisa abominável, por exemplo, o duelo, o canibalismo, a gente hoje vê uma coisa desagradável. Mas a humanidade do ano 2050 vai ver muita coisa que hoje praticamos como uma coisa abominável, né? Como os esportes com caça de animais, como zoológicos, circos com alimentação nossa. Então, a nova humanidade que vem, ela vem realmente para mudar esse planeta. E isso é importante para os pais, porque estão recebendo espíritos mais preparados, né? No mundo espiritual, porque se planeja mundialmente uma revolução. É como se estivesse acontecendo uma limpeza, então, no planeta Terra. Afinal de contas, o próprio planeta também está precisando dessa ajuda, né? Isso. Há um processo que os espíritos vêm planejando há 2000 anos, que eles viram que a Terra já tinha condições de entender no coração o pensamento de Jesus. Então, Jesus vem nesse momento, junto com vários espíritos, trazem o Evangelho, que é um roteiro para nos iluminar. E a partir daí, passamos um momento de trevas, mas é um momento de limpeza. Primeira e Segunda Guerra Mundial, e estas mortes coletivas são processos de limpeza. O planeta se depara um mundo melhor. Você estava falando agora sobre espíritos de luz, e eu quero dar mais um exemplo aqui, eu acredito que foi um espírito de luz que passou por aqui no dia da gente, né? Estou falando de Chico Xavier, vamos colocar? Vamos. Vamos ver um pouquinho sobre a vida dele. Chico Xavier. Quem não se emocionou com a história do médium Chico Xavier, retratada em livros, reportagens de TV ou nas telas do cinema? A história do menino humilde que nasceu em Pedro Leopoldo e radicado em Uberaba, Minas Gerais, é de causar arrepios.
Chico Xavier se tornou mundialmente conhecido por sua obra espírita e pela atenção e carinho que oferecia a todos que o procuravam em busca de auxílio espiritual. Foram mais de 400 livros psicografados e editados em vários idiomas. No ano de 2000, foi nomeado o Mineiro do Século, mas hoje, 14 anos depois, não há dúvidas de que ele é e sempre será mais do que isso. Chico Xavier é o anjo do século, que, independente da religião, veio ao mundo para fazer o bem. Impressionante a história dele mesmo, né? A gente teve oportunidade, mesmo pessoas que não sabiam antes, mas assistiram ao filme, leram os livros, tiveram oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a trajetória dele desde a infância, né? E mesmo com uma infância absolutamente sofrida, como ele teve, né? Conseguiu transformar tudo isso em uma mensagem de paz que ele deixou para quem cruzou o caminho dele, mesmo para as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de estar com ele. A gente pode considerar, então, que Chico Xavier foi um espírito de luz que passou por aqui. Com certeza, Chico Xavier colocou a mediunidade ao serviço de Jesus. Na doutrina espírita nós chamamos isto de mediunidade com Jesus ou mediunidade cristã, que esse é o objetivo dos médiuns quando se educam, né? Estudam a doutrina espírita com as obras de Allan Kardec e colocam tudo ao serviço gratuito, ao serviço do bem. Então, Chico Xavier, não só o médium e a obra, mas ele foi um exemplo de humildade e de caridade total. Muitas pessoas ficam com essa dúvida, né? Se ele veio com um dom tão grande, né? Tão iluminado, a gente pode dizer assim, de ter esse contato, de conseguir receber essas mensagens, de poder passar para as pessoas, né? Um alento, principalmente os que tiveram aí contato com os que já desencarnaram e tudo mais. Por que ele teve tantas coisas também ruins para viver aqui na Terra, nessa passagem que ele teve, né? A gente imagina que um espírito de luz muitas vezes vai encontrar facilidades justamente porque tem esse dom, né? Mas isso muitas vezes a gente pode considerar um karma no caso dele? Nós diríamos que nós somos espíritos a caminho da luz. Né? Se a gente está recebendo esse tipo de situações, muitas vezes podem ser resgates de 2.000, 3.000 anos atrás, que só com uma regressão, ou no mundo espiritual, vendo nossos arquivos hacia atrás, né, nós conseguiríamos enxergar qual foi a causa do que nós geramos. Né? Com a visão espírita, a gente vê que a vida não é somente esses 60, 80 anos aqui na Terra. Né? Ela tem muitas trajetórias atrás. Tem um caso interessante do Chico Xavier, se me permite, claro, que é a questão do seu cachorrinho. Chico Xavier tinha uma cachorrinha chamada Boneca, e ele gostava muito dela e ela desencarnou. Aí ele ficou muito triste, de um casal aqui de São Paulo entregou uma pequenininha para ele, né, da mesma raça. Aí quando o Chico pega, a cadelinha, ela dá a lambida exatamente igual a que ele tinha perdido. Olha só. E aí o Emmanuel, que é o guia do Chico, né, fala: Chico, é a boneca que está de volta. Muitas vezes os nossos animais, quando nós damos amor para eles, os espíritos amigos programam para que retornem. Ele teve outro cachorro chamado Lorde, e o Lorde 5 vezes voltou com Chico Xavier durante toda a sua vida. Então, o gato tem 5 vidas. Toda, né? O gato tem 7 vidas, o cachorro deu 5. É ótimo. Né? E isto pode acontecer, se acontecer com os animais, às vezes dentro das nossas famílias, quem é o nosso neto pode ter sido nosso avô, ou quem é nosso filho pode ter já em outra época estado conosco. Porque ainda tem coisas a ajustar. E aí com a reencarnação a gente entende a chamada ovelha negra, né? Que às vezes é um espírito que os guias espirituais trazem de outras famílias e reencarna pela primeira vez no conjunto. Então é aquele irmão, é aquele parente que não tem nada a ver com os outros. Né? Toda a família é músico e esse daqui é... Mas precisa passar por aquela experiência. Precisa, os guias fazem isso. Ou às vezes ao contrário. Às vezes trazem um espírito mais adiantado para puxar toda a família para frente. Né? Com esse estudo, você conseguiu concluir alguma coisa sobre as vidas passadas de Chico Xavier? Sim, a gente tem algumas informações. Né? Ele teria sido uma das médiums que trabalhou com Allan Kardec. Na época que ele estava codificando na França a doutrina espírita, uma das principais médiums teria sido Chico Xavier. Em outra encarnação, ela teria sido conhecida como Juana, em espanhol, desculpem,
Joana a Louca, né? Que foi na Espanha. E uma outra encarnação esteve na época de Jesus e foi curada pelo próprio Cristo. Né? Ele já teve uma encarnação em um livro que também foi psicografado pelo Chico Xavier há 2000 anos. Então, ele teve várias encarnações femininas e essa teria sido sua primeira encarnação masculina, né? com toda essa estrutura para trazer a espiritualidade de uma forma fantástica. Tem uma pesquisa que eu fiz, ele conseguiu psicografar a história da humanidade num único livro em um mês. E eu fui pesquisar folha por folha, linha por linha, cada item. E das mais de 500 sentenças, eu não achei nenhum erro. Mas teve um que era muito específico. Quando eu fui pesquisar, realmente eu estava errado. Né? A psicografia do Chico Xavier é impressionante. É diferenciada de todas as outras. Totalmente, porque ele já tem mais de 5.000 espíritos com assinatura. E houve uma pesquisa sobre a confirmação quando o espírito estava encarnado e quando estava desencarnado. E foi comparado uma a uma das 5.000 assinaturas. E era perfeito. Você sabe quantas foi que errou? É nenhuma. Nenhuma. Gente, 100%. É impressionante, né? A mediúnica do Chico psicografou em outros idiomas. Há uma psicografia chamada especular, que o espírito psicografa para olhar no espelho. Você não consegue ler, mas coloca o espelho e você consegue ler. Ele escreveu ao contrário. E em outro idioma. Né? Então, é uma mediunidade incrível. A explicação realmente é espiritual, sem dúvida nenhuma. A gente pode, então, concluir que o Chico Xavier, diferente de outros médiums, né, que têm esses poderes, a gente pode dizer assim, ele tinha um canal mais aberto para esse contato? O Chico, até pela própria tarefa que ele mesmo se colocou a fazer, essa encarnação foi grandiosa, né? Aqui no Brasil, o Chico Xavier é muito conhecido, né? Mas fora do Brasil, eu que não sou brasileiro, temos outro médium, que é o médium Divaldo Franco. Ele sai pelo planeta, ele é o Chico Xavier, mas fora do Brasil. Né? Ele também tem uma mediunidade interessante, ele consegue também psicografar ao espelho, né? Então, e em outros idiomas, em francês, em inglês, né? Há outros médiuns que fazem pintura mediúnica, que entram em transe com os pés. Eu já vi um médium que consegue, com as duas mãos, pintar pintores diferentes, com cada mão. Né? Depois de juntar os dois quadros, eles compõem um único. Né? Então, a mediunidade é riquíssima. Mas... Aqui no Mulheres, a Kátia já mostrou várias oportunidades também. Esse tipo de dom realmente é impressionante. Nós que somos da fala hispânica, na Espanha temos a maior médium espanhola, Amália Domingo Soler. E ela conta, os espíritos contam, que a mediunidade atual ainda é muito primária. Vai chegar um momento que os espíritos se comuniquem diretamente em celulares, em TV, por mensagens de fax, de computador. É mesmo? Sim. Eles vão se conectar à tecnologia que a gente criou? Sim, hoje já tem fotografias, tem gravações. Eu tenho um amigo no meu país, que é o Peru, que ele já está recebendo, gravando psicofonemas, que são mensagens de espíritos direto no gravador. Né? E a informação que vem que lá na frente, não sei, será 10, 20 anos, por aplicativos. Nós vamos receber mensagens. Imagina um WhatsApp de um avô desencarnado. Não, isso era fantástico. Com toda certeza. Não, vai ter uma revolução. Imagina, um Facebook posta um parente desencarnado lá. Não sei o que virá na frente. Mas a mediunidade é ampla. Hoje é o que nós temos Chico Xavier como máximo elemento. Mas vem coisa aí na frente. Pode parecer engraçado falando assim, né? Mas de repente, quem pode duvidar de uma coisa dessas, né? Que essas coisas podem acontecer no futuro. Na Itália tem mensagens de imagens já de espíritos, ainda está em fase de experimentação, chama-se transcomunicação instrumental, onde os espíritos já começam a mostrar os seus rostos. E você vê que confirma um fato que nós estudamos na doutrina espírita. Quando uma pessoa morre com 70, 80 anos, né? Em pouco tempo, seu corpo espiritual volta a retomar a forma como ela tinha com uns 30, 40. O próprio espírito consegue modificar seu rosto. E nas fotos captadas
por computadores ou televisão, se vê outros seres já com o rosto mais novo. Né? Inclusive se vê paisagens, animais no além. Então, por mais que aquele espírito tenha ficado por muito tempo na Terra, tenha chegado a envelhecer, a imagem e a aparência dele enquanto espírito vai ser sempre uma aparência por volta dessa idade, uns 30 anos. Lógico. A depender de como o espírito consiga se modelar. Tem muito espírito que permanece muitos anos com a mesma aparência como desencarnou. Tá. Então, um médium vidente poderia ver um espírito exatamente como enterraram. Né? Isso pode acontecer. Mas, com o passar do tempo, às vezes quando nós dormimos durante o sonho, nós saímos do corpo e podemos nos encontrar com parentes desencarnados. E podemos visualizar eles mais novos. Né? Isso acontece algumas vezes. Ainda falando de Chico Xavier, assim como esse estudo mostra quais foram as outras vidas, por quais momentos do planeta que ele passou, tem como prever alguma coisa com relação ao futuro dele? Ou ele é um espírito que realmente já evoluiu? Existe algum estudo nesse sentido também? Há algumas suspeitas, né? Eu acredito que Chico Xavier deva retornar, não sabemos quando, né? Mas como agora se prepara uma grande reencarnação massiva de espíritos em todas as áreas do conhecimento, já muitos começaram. Tá. Né? O médium Divaldo Franco comenta que são quase 200 mil espíritos superiores reencarnando esta década. E já começaram desde os anos 90, 2000, já começaram. Hoje são crianças e outras estão por vir. Então, estão reencarnando aqueles que foram os renascentistas, os impressionistas, para espiritualizar a arte. Está reencarnando Carl Gustav Jung para espiritualizar a psicologia. Tá. Muitos outros literatos para espiritualizar as ciências literárias. Né? Então, acredito também, sabemos que Emmanuel, que foi o guia do Chico Xavier, já deve estar reencarnado, e assim como ele, outros tantos. As suspeitas que o Dalai Lama já seja um desses espíritos luminosos que vem à Terra. Imagina um planeta com 200 mil Dalai Lamas. Nossa. Então, nós vamos ter uma grande mudança para o 2040, 50, que é a etapa prevista em que a humanidade já estará entrando numa fase. Tá aí uma outra personagem da nossa história, né? Da história da humanidade, que tem uma história bem curiosa, né? Que também sofreu bastante, mas parece que ela veio com uma missão muito focada para ela. E ela conseguiu entender que missão era essa. Estou falando de Joana d'Arc, veja aí. Joana d'Arc. A história dessa heroína já começa com tragédias. Quando criança, presenciou o assassinato de alguns parentes por soldados ingleses. Aos 13 anos, algo estranho começou a acontecer. Joana d'Arc teve visões e recebeu mensagens de santos. Orientada a entrar para o exército francês, Joana d'Arc cortou o cabelo bem curto, se vestiu de homem e começou a fazer treinamentos militares. Além das vitórias, ela ainda recebeu o reconhecimento do rei Carlos VII, o que despertou inveja e raiva. Seu final foi tão triste e trágico como o início de sua história. Joana d'Arc foi acusada de praticar feitiçaria e foi condenada à morte na fogueira. A história mostra como se fosse uma grande injustiça, né? Pela qual ela passou. Afinal de contas, ela prestou um grande serviço e fez uma doação muito importante, né? Enfim, do seu tempo, do seu corpo, né, emprestando para as grandes batalhas que ela participou e foi vencedora de muitas delas, inclusive, para ter esse final terrível e morrer queimada na fogueira. Que tipo de vivência que ela veio para cá? Que tipo de escolha foi essa? Como é que a gente explica uma situação dessa? Ela era uma menina médium, né? Com 19 anos já ouvia vozes dos espíritos que orientavam. Ela fez um grande trabalho para salvar o povo francês da invasão inglesa, né? E, teoricamente, seria uma injustiça, né? Que teria acontecido no passado. Pela mediunidade do Chico Xavier, nós temos informação de que Joana d'Arc, na época de Jesus, foi conhecida como Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus. Ele teria tido, durante 3 séculos, algumas encarnações com lepra, com Hansen, se purificando, até conseguir chegar a essa encarnação, como Joana d'Arc. Tá. Depois, no mundo espiritual, Joana d'Arc vai ser convocada pelos espíritos da luz e vai ajudar Allan Kardec
na codificação do Espiritismo, na França. É um dos espíritos que assina um dos livros básicos da doutrina espírita. Então, Joana d'Arc, ela conseguiu em 2000 anos dar um grande salto encarnatório, conseguiu evoluir muito e hoje nós temos como santa. Interessante, realmente, né? E então a gente pode dizer que ela era realmente uma médium e que com a falta de conhecimento que se tinha na época dessas pessoas que tinham esse tipo de contato, ela foi considerada uma bruxa, uma feiticeira, que era uma coisa terrível para a época. Né? Não, e o pior que foi, ela foi traída pelo povo que ela ajudou. Né? Mas era algo necessário, porque o mesmo espírito já tinha gerado alguma traição global. É um momento crucial que foi a vinda do Cristo, como Judas. Ah, tá certo. Agora, e essas pessoas que participam de grandes tragédias, esses espíritos que vêm para desencarnarem todos de uma vez, como por exemplo no caso de um tsunami, ou pessoas que morrem todas queimadas em um lugar fechado, por exemplo, que tipo de missão é essa? Que tipo de escolha é essa que esses espíritos fizeram? Há um caso interessante que o Chico Xavier conta dos meninos que morreram no circo de Niterói, né? Em 1951. O circo pegou fogo, as crianças estavam lá. E o que foi que aconteceu? Segundo o Chico, segundo a psicografia, esses espíritos teriam sido antigos soldados romanos que mandaram para ser queimados no Coliseu algumas crianças. Passaram-se 2000 anos e esses espíritos resgataram nessa forma. E no caso do tsunami, nós temos informação que foram antigos bárbaros que entraram na região da Grécia, né? E eles geraram muitos crimes, destruíram casas, violentaram lares, enfim, cometeram uma série de atrocidades, né? Mais ou menos no século IV depois de Cristo. Esses mesmos espíritos, 1500 anos depois, reencarnam e hoje são as vítimas do tsunami que nós vimos há pouco tempo. Então, porque teve gente ali de todo lugar do mundo, né? Eram muitos turistas. Então, mesmo vindo em lugares diferentes, nascendo em lugares diferentes, eles escolheram estar no mesmo lugar, naquele momento, para desencarnarem todos juntos, é isso? Parece que houvesse um magnetismo programado antes de encarnar, que a espiritualidade maior junta e consegue resgatar aqueles débitos. Porque, teoricamente, estamos como em um universo perfeito. As leis divinas são excelentes. Se vemos alguma injustiça, na verdade não é injustiça, né? São coisas que nós geramos no passado. Então, na visão espírita, a gente... o que nós fazemos hoje é o nosso futuro. E o que chega é consequência nossa. Nos muda um pouco a visão. Não há mais injustiças, apenas estamos dentro de um processo da lei. São situações que temos que passar, então. É importante, porque ao final de contas vamos ser nós espíritos puros, espíritos luminosos. Esse é o nosso destino. Enquanto não consigamos a luz, a gente está encarna e reencarna. E tem como a gente explicar fobias ou traumas que as pessoas carregam na vida atual, também com explicações de vidas passadas, de situações em que a pessoa passou e trouxe essa marca junto com ela? Tem. A gente tem pesquisa sobre a terapia de vidas passadas, de, por exemplo, uma moça que era modelo e não conseguia colocar nenhum colar no pescoço. Quando fez uma terapia de vidas passadas, ela descobriu que foi uma menina que fugiu de um campo de concentração. E ao fugir, ela ficou, o pescoço ficou todo amarrado, atado com aqueles cercos de pua, né, de espinhos. O caso de outra moça que tinha medo de piscina, por exemplo, entrar no mar, descobriu que na encarnação anterior foi jogada de um barco a um rio e tinha jacarés. Então, alguns dos traumas que nós temos do passado são realmente causas em vidas anteriores. Você tem uma dica para dar também, né, Luiz? Sim, sim. Temos uma dica. Os espíritos ensinam que nós podemos, em alguns momentos de tensão, precisamos de equilíbrio. Então, tem 5 frases que podemos usar para nos reajustar. Então, vamos lá as frases que as pessoas podem anotar, se quiser. A primeira frase para a gente se equilibrar. Primeiro, pensar, a vida é bela. A vida é bela. Segundo, eu nasci para servir. Eu nasci para servir. Terceiro, eu vivo para amar. Eu vivo para amar. Quarta, há um sol brilhando dentro de mim. Há um sol que está aqui brilhando dentro de mim. E a quinta é a seguinte: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser mau. Em outras palavras, o bem que as pessoas me fazem também não me faz bem. O bem que me faz bem é o que eu pratico.
porque me faz um ser de bem. Então, vamos repetir os 5 passos? Vamos lá. Vamos lá, primeiro. Vamos lá, a vida é bela. A vida é bela. Há um sol brilhando dentro de mim. Há um sol brilhando dentro de mim. Eu vivo para servir. Eu vivo para servir. Eu nasci para amar. Eu nasci para amar. E o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me fazem não me faz mal. Que legal, que se todo mundo levar isso ao pé da letra mesmo e conseguir viver, né? Esses 5 ensinamentos já está maravilhoso, né, Rodrigo? Não, excelente. E nós vamos estar justamente aproveitando na Bienal, lançando mais um livro nessa série de coleção de Espiritismo Fácil. Para todos os companheiros que quiserem estar conosco, estaremos fazendo mais um outro lançamento nessa possibilidade de mostrar como a doutrina espírita é fácil e rica para ser entendida. Tá certo. Inclusive, só para a gente finalizar, vou mostrar rapidinho aqui os livros, né, Luiz? Fala um pouquinho deles para a gente, ó. Ok, este livro aqui, o Espiritismo Fácil, eu fiz para os meus filhos, que eles são adolescentes, para que eles conheçam a doutrina espírita, que é um grande tesouro. Esse tesouro que faz nos esclarecer quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Foi montado o livro Espiritismo Fácil e agora Reencarnação Fácil, mostrando todos os personagens, quem foram em vidas passadas, e vem outros na coleção, o Evangelho Fácil. Bom, quem quiser então saber mais, é só entrar em contato. Quero agradecer demais a sua presença aqui, foi muito interessante o nosso bate-papo, viu? O Luiz Rivas, que é médium e escritor espírita e peruano da linda cidade de Arequipa, né? Muito bom. Foi um prazer te conhecer, viu? A gente espera numa próxima oportunidade. Opa, obrigado. Tá bom? Até uma próxima. Até mais. Parabéns pelo seu trabalho, muito legal, né, gente?